Olá, meu nome é Felipe e hoje eu vou compartilhar dicas de melhoria para um site em Elementor. Como assim, Felipe? Você está fazendo site em Elementor agora? Não, mas eu tive a chance de brincar um pouco com Elementor e eu vou compartilhar minha experiência com vocês. Então, nesse vídeo particularmente, a gente vai voltar num projeto que a gente já analisou aqui no canal, que é o site do Lagos Digital Nomads. E esse site particularmente ele está utilizando Elementor e eu tive acesso ao admin desse site e eu fiz algumas alterações aí que resultou nas seguintes melhorias. Então, primeiramente, a gente precisa relembrar o primeiro teste que a gente tinha feito anteriormente. Tinha um first byte de 3.4, tinha um tempo de renderização aí de 10 segundos e tinha um LCP de quase 8 segundos. Esse número do LCP variava entre 11 e 8 segundos. E por volta do dia 5 de julho eu tive acesso a esse site e eu comecei a fazer algumas alterações. Então eu vou dividir em dois blocos aí, porque eu vou falar sobre um vídeo que foi bem interessante aí, de um outro canal que me ajudou a fazer essas melhorias. Então depois das melhorias, né, quais são os números que a gente tem aí? Então a gente tem um tempo de first byte de 234 milissegundos, a gente tem um tempo de renderização total de 3.2 segundos e a gente tem um LCP que caiu de quase 8 segundos para 2.1 segundos e a gente também tem uma melhoria no CLS desse site, como também uma grande redução no TBT do site. Questão do tamanho total, a gente ainda tem muita coisa para reduzir aí, mas o resultado final, né, dessa redução foi uma redução aí de quase metade do tamanho total da homepage desse site. A gente não tinha compartilhado essas informações antes, mas antes de eu fazer as alterações, a gente tinha os seguintes itens, né? 33 plugins ativos, o PHP é o 7.2, a hospedagem é GoDaddy e ele estava utilizando Elementor, WooCommerce e WPML. Eu coloquei esses três plugins aí em evidência porque eles têm um impacto considerável sobre o meu site, mas eles vão atuar de formas diferentes e a gente vai ver como. Então, primeiramente, né, o primeiro item que eu descobri aí era a questão do plugin de cache. O plugin de cache, né, ele estava totalmente desativado, então por isso que a gente tinha um número muito alto do first byte, né, porque não tinha nenhuma otimização de cache nesse site. Então a primeira coisa que eu fiz foi ativar o cache de objeto e o cache de memória, ativar todas as opções de cache que o plugin de cache disponibilizava. Então o item número 2, formatos de imagem moderno. Esse é um ponto muito importante. Só para a gente ter uma noção, a imagem de LCP desse site anteriormente era de 749 KB e agora ela está com 149 KB, simplesmente porque eu fiz uma otimização utilizando o WebP. Além dessas imagens, eu fiz também a melhoria em outras imagens que tinham um impacto considerável no site. Eu não mudei tudo porque ia demandar muito tempo, mas eu fui nas principais imagens que eu sabia que ia ter uma redução considerável, como essa daqui. Então, só para a gente ter a noção, né, depois dessa alteração na home, a home praticamente idêntica, mas a gente tem uma redução de 1.4 megabytes nessa página. 2 megas, como eu falei, ainda é muita coisa, ok? Então agora vamos ao terceiro item, né? Plugins necessários. Isso é um ponto bem importante. Quando eu tive acesso a esse site, ele tinha 33 plugins ativos. E o que a gente tinha nessa estrutura? Então, primeiramente, a gente tinha um plugin de migração, né? Depois que você faz a migração de um site, o ideal, né, é você remover o plugin de migração, porque você não vai mais migrar, né? A ideia, né, você passa da sua agência para o seu cliente, depois, quando você termina essa etapa, você retira este plugin, né? Porque aí ele também não vai consumir nada, não vai consumir espaço, né? É uma informação que está ali desnecessariamente. Segundo ponto foi o WooCommerce. O WooCommerce nesse projeto particularmente, né, o plano inicial era utilizar ativamente o WooCommerce, mas com o decorrer do projeto, né, eles decidiram não utilizar o WooCommerce e ter uma funcionalidade diferente sobre esse site. E o que aconteceu? Né, o WooCommerce ficou lá ativado. Então, muitos casos acontece isso, né? Você tem um plano inicial, você começa a desenvolver o site e você pensou em algum momento em utilizar o WooCommerce e depois você desistiu dessa ideia e o que foi que você fez? Largou o plugin lá. E o que está acontecendo aí? Todos os CSS, todos os JavaScripts do WooCommerce continuam rodando, porque o plugin está ativo. Mesmo não tendo nenhum produto, né, toda a estrutura do WooCommerce estava ativa lá, esperando, né, ter o fluxo de carrinho, de compra, sem nenhum produto. Então, esse foi um ponto número 2 que eu removi nesse site particularmente.
Número 3 era plugins de teste, então tinha alguns plugins de teste para validação do layout, né, em comunicação interna também eu removi esses itens. E por fim, plugins que estavam relacionados ao e-commerce, que estavam com a funcionalidade descontinuada, né? Que eles dependiam do e-commerce para funcionar, mas no final da história, né, o plano do e-commerce não rolou e os plugins mesmo assim estavam ativos, né? Então tudo que era relacionado ao e-commerce, nesse caso, eu desativei também. Então, depois dessas alterações, né, dessa primeira rodada de alteração, eu tive uma redução aí de 7.9, né, 8 segundos do LCP para 4 segundos, né, depois dessa primeira rodada de alteração. E por sorte minha, no canal do Daniel Paes saiu uma live de 1 hora falando sobre muita coisa de melhoria do e-commerce e eu parei, né, assistir essa live e com algumas coisas que eu vi nessa live, eu peguei, voltei nesse site e fiz mais alterações, que agora eu vou compartilhar quais foram as alterações que eu fiz. Mas se você quiser conferir a live completa, eu vou deixar aqui o link na descrição e você vai ter lá muita informação relevante se você trabalha com Elementor. Então, o primeiro ponto é a questão de imagens responsivas, né? Para mim, particularmente, como usuário, né, que eu nunca mexi com o Elementor, né, eu nunca ia saber que esse íconezinho aqui, ele vai habilitar opções responsivas. Então, dentro do Elementor, o que acontece? A gente pode ainda reduzir as imagens para o mobile. Então, o que estava acontecendo antes? A gente estava carregando uma imagem de 2.000 pixels para uma resolução de tela de 360 pixels, 340 pixels. O que foi que eu fiz? Eu simplesmente defini uma imagem menor para a versão mobile. Item número 5 dessa lista é a redução dos elementos do DOM. O que aconteceu nesse site particularmente, eu acho que nem todo mundo tem noção e também não tem nenhuma, né, instrução de como proceder com esse recurso, é a questão de espaçamento, né? Nesse site tinha muito espaçamento, né, entre elementos, então aqui tem um espaçador, aqui tem um espaçador, aqui tem outro espaçador aqui incluído. E o que acontece geralmente com essas questões de elementos de espaçamento? Eles são bem úteis de você utilizar, mas o que acontece é que você dá espaçamento com uma div vazia, você está injetando um novo elemento no DOM e você está aumentando a árvore do DOM do seu site. Como é essa árvore do DOM? Como você tem um site HTML, todos os elementos que estão dentro ali, eles estão conectados por uma estrutura de árvore. E qualquer alteração que essa estrutura de árvore sofre, o DOM ele sempre vai ser recalculado. Então, uma recomendação é você ter o mínimo de elementos possíveis, que aí você diminui, por exemplo, a quantidade de processamento sobre aquela página. Então, você acelera a sua página reduzindo a quantidade de elementos no DOM. E como é que a gente faz isso? De vez de a gente utilizar uma div que vai ter, né, altura, largura, padding, margem, a gente simplesmente adiciona uma margem ou um padding no elemento que a gente quer dar o espaço. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu quisesse um espaçamento neste item de coluna aqui no começo e no fim desse elemento, ou no começo e no fim dessa seção aqui, que a gente está dentro de coluna. Então, tem um espaçador no começo, tem um espaçador no fim. Se eu quiser fazer isso, simplesmente eu vou dentro da parte de configurações daquela coluna e adiciono uma margem tanto no topo quanto na base deste elemento. E eu não preciso criar dois elementos extras simplesmente para dar um espaçamento em um elemento HTML. Sexto item é a questão das fontes. Então, quem viu a revisão do site, estava sendo carregado lá, acredito que 15 fontes. Eu, particularmente, não entendia por que tanta fonte. Depois, quando eu assisti a live do Daniel, eu entendi por quê. Quando você está dentro do Elementor, quando você define um peso de uma fonte, né, você tem o peso padrão daquela fonte, mas se você quiser personalizar o peso daquela fonte, toda vez que você utiliza um número diferente para o peso da fonte, mais uma fonte é carregada naquele site. Então, se você quiser reduzir a quantidade de fontes do seu site, é utilizar os pesos padrões daquela página. Item número 7 é utilizar os recursos de performance do Elementor. Então, foi um item que eu usei, mas neste caso aqui, tem que ter uma atençãozinha, certo? Porque esses elementos, como a gente consegue ver, esse aqui está em beta, esse aqui está em beta e esse aqui está em alfa. Então, não são itens estáveis ainda. Mas eu fiz a implementação desses itens e testei o site e o site estava funcionando perfeitamente. Então, eu decidi manter esses itens. Então, esse é o antes e depois da revisão do site. Então, eu consegui implementar
as ações, né? Seguindo tanto as implementações que eu apliquei no começo, como eu tinha compartilhado no primeiro vídeo, eu tinha uma ideia de algo que estava acontecendo, e depois, quando eu vi a parte do Elementor e se eu passei a entender o Elementor, eu vi também alguns problemas do Elementor. Então essas são minhas dicas, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, e até o próximo vídeo. Falou, tchau!